Olá, minha gente, boa noite, ou de acordo com o momento que você estiver assistindo esse vídeo, boa tarde ou bom dia, né? Ou até boa madrugada. Eu estou mais uma vez aqui, né, para gravar mais um vídeo para o canal. Eu confesso, eu sei que eu passo muito tempo para gravar vídeos e isso não dá uma continuidade maior, uma continuidade que faça com que angarie um engajamento, né, para o pessoal realmente se engajar e o canal crescer e tal. O canal não tem crescido, poucas pessoas têm visto, eu faço alguma coisa, eu faço o máximo, o canal é pequeno, tá começando agora, então é isso aí. Mas aí eu peço logo a todos que se inscrevam, né? Se inscrevam aqui no canal, aqueles que ouvirem, se inscrevam, não deixe de se inscrever. Você ouviu, gostou, se inscreva, não gostou, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Deixe o seu like, retransmita o vídeo, né? Repasse o vídeo para outras pessoas, né? Nós sempre estamos aqui discutindo um pouquinho de política, filosofia, teologia, é, e a situação atual no conta do Brasil, né? Esses últimos anos. Nós estamos agora o evento mais recente e desencadeador de uma série de conflitos no mundo foi a eleição do Donald Trump. É um cidadão que eu considero um psicopata, né? Você vê a expressão do rosto daquele homem. Nós cristãos não temos como, quem é verdadeiramente cristão, não tem como considerar, e olhe lá, uma coisa temerária, né? Julgar a pessoa pela aparência, mas não é só a aparência, são os atos, né, que correspondem à aparência. Às vezes uma pessoa é muito sisuda, é muito séria, mas quando você entra no convívio íntimo com aquela pessoa, você percebe que a pessoa é uma pessoa gentil, é uma pessoa que é educada, é uma pessoa que conversa direitinho com você, né? É o contrário do que acontece com esse Donald Trump. É, a primeira coisa que eu quero falar foi a tentativa fútil, né? A tentativa imoral até, é, vilanesca do Bolsonaro querer ir para a posse do Trump sem ter sido convidado, né? O Thiago Reis demonstrou, o Thiago Reis, o Rony Telles, demonstraram que aquele convite que o Dudu Bolsonaro apresentou para o Alexandre de Moraes era um convite genérico, né, que qualquer um poderia pedir. Eu mesmo poderia pedir e me atribuir o título que eu quisesse me atribuir. E para ficar ali fora, né, naquele montão. O Thiago Reis gravou um vídeo muito bom, assistam no canal dele e nos cortes, que é muito bom o vídeo que ele gravou, né? Inclusive foi citado no, na Globo News, né? Muito interessante. Eu não sou daqueles que veem conspiração em todos os lugares, não, eu não vejo isso, né? Mas foi uma anarquia, foi uma coisa fora de qualquer, assim, qualquer racionalidade. É, esse pessoal da oposição, que é uma oposição que não oferece nada, que não apresenta nenhum projeto de lei que faça com que o Brasil cresça, não tem nenhuma ideia, né? A questão deles é questão de aborto, e eu vou falar, não é questão do aborto, de liberação do aborto, é da proibição daqueles casos de aborto que já existem, que já são legais, que já são legalizados na lei brasileira, né?
no caso do bebê anencéfalo, no caso de perigo para a vida da mãe e no caso de estupro. Eles querem acabar com tudo isso e olhem, o cidadão que é pastor, infelizmente o que nós temos visto hoje em dia são as igrejas evangélicas à frente de uma agenda retrógrada, de uma agenda reacionária, que infelizmente não tem fundamento nenhum, não tem lastro nenhum, não tem fulcro na palavra de Deus, não tem fulcro nenhum. A coisa deles é ir contra, é falar contra essas questões, que são questões de saúde pública, ir contra pessoal do grupo LGBTQIPN+, né? Até eu me confundo. A questão deles é essa, é uma coisa que, assim, até do ponto de vista psicanalítico, né? Cai dentro daquela frase, Freud explica, né? Eu vejo a questão, por exemplo, Bolsonaro é um cara que fala muito contra essa questão de homossexualidade desde o princípio, né? Mas você vê que é um homem que não anda com a esposa do lado. Eu acho que a única vez que ele teve alguma relação íntima com ela, ele a expôs ridiculamente, dizendo que tinha dado um bom dia para ela, né? Bom dia a todos, menos para minha esposa, porque eu já dei um bom dia para ela. É uma coisa lastimável, né? O bolsonarismo fez que surgisse, fez com que aquela música do Titãs, né, Bichos Escrotos, se concretizasse plenamente, né? Bichos escrotos saíam dos esgotos e nós vimos de todos os lados bichos escrotos, como por exemplo o Nicolas Chupetinha, né? Um moleque que não tem nada a oferecer. O problema dele é com transexual, é com o pessoal do LGBTQIPN+. É o problema dele, né? Freud explicaria isso aí, a questão da projeção. Os galãs feios falam muito disso, né? O Helder Maldonado, o Bezzi, né? O Calejón, eles falam muito disso no programa, no canal deles, né? Então, é uma projeção. Eu vi uma crônica um dia desse, lida pelo Helder Maldonado, né? E ele falando, daquele jeito dele, que realmente Freud explica, né, isso aí. Então, se Freud já explicava para Bolsonaro, para Carluxo e para o Abortinho, né, o pessoal chama Abortinho, explica também para esse menino que se diz evangélico, né? Eu não gosto muito assim de xingar, né? Mas algumas pessoas da esquerda, do campo da área da esquerda, já perderam a paciência, né? Como o Tiago Santinelli. O Tiago Santinelli já perdeu a paciência, né? Já chamou o pai do Nicolas de pastor ladrão, e ele fala mesmo com todas as letras e com todo... você vê no rosto dele que ele não está falando daquilo ali só da boca para fora, não, é o que ele sente. Tiago Santinelli cresceu dentro da Assembleia de Deus, né? E viu muitas coisas ali que o levaram, quando chegou na sua fase adulta, a se ausentar da igreja, né? E hoje nós temos uma porção de desigrejados aí, e a gente vê os pastores mais sábios, aqueles que têm, assim, que você sente que tem realmente o Espírito de Deus, como Caio Fábio, são os pastores que estão, às vezes, até sendo expulsos das suas convenções, das convenções das suas igrejas, né? Como aquele pastor Batista, que ele seria a favor de uma reinterpretação daqueles textos bíblicos que falam da homossexualidade, né? Eu não vou entrar nesse campo porque não é a minha área.
Mas o que eu estou vendo, o que a gente vê agora é a eleição do Trump com a série de medidas, né, as que nos ferem mais, a que nos fere mais hoje é a questão da deportação dos brasileiros que vivem lá nos Estados Unidos, de maneira legal ou ilegal, pessoas que até são contra o governo brasileiro e que foram para os Estados Unidos depois da eleição do Lula, esperando encontrar um país melhor, mas foram por vias heterodoxas, né? E agora estão passando realmente apertos, né? Eu estava vendo hoje um vídeo de uma prisão de um casal se eu não me engano, de brasileiros mesmos, né? de imigrantes. As crianças estavam em casa, mas os pais iriam direto para o aeroporto. Não existe misericórdia no governo Trump. E a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Eu ainda creio que Deus, né, está Deus está vendo tudo que está acontecendo e que Ele retribuirá a cada um. Eu disse mais cedo num vídeo do TikTok que eu não acredito que pastores como Silas Malafaia, Samuel Câmara, Samuel, aquele da Assembleia de Deus do Brás, né? Como Silas Malafaia, Edir Macedo e esses outros mercadores da fé, eles tenham realmente, eles creiam realmente em Deus, né? Porque se crescem em Deus não fariam as obras que fazem. Eu, por exemplo, se eu cresci no inferno, da maneira que esse povo crê, que é um inferno físico, né? Um inferno físico, um lugar físico, onde qualquer pessoa é lançada ali não importa se essa pessoa viveu uma vida pia, de piedade, né? Afinal, Tiago diz que a religião pura e imaculada diante de Deus, né, assistir os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se isento da corrupção do mundo. Essa é a religião. Qualquer religião que você faça isso, que você se guarde isento da corrupção do mundo, ou seja, viva uma vida ética, uma vida moral, segundo os preceitos morais, né, da Bíblia, da Palavra de Deus, e você também pratique, né, a caridade, coisa que hoje em dia as igrejas estão cada dia mais, ou cada dia menos praticando, né? Então, é uma coisa que a gente vê muito triste. E as consequências para o Brasil, a Trump querendo, já taxando e falando coisas absurdas, como anexar outros países. E quem estudou história sabe como começou a Primeira Guerra Mundial, como começou a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, particularmente, começou com Hitler. Diz que não pode falar esse nome aqui, né? Diz que tem que falar que é o cara do bigodinho. É o cara do bigodinho lá da Alemanha, aquele malvado, né? Aquele perverso, aquele cretino, né? Aquele escroto, que anexou a Áustria e em seguida invadiu a Polônia. E aí a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha e aí foi o estopim da Segunda Guerra Mundial. Esse cara quer incorporar o Canadá, olha que coisa ridícula, né? Esse cara quer incorporar a Groenlândia. O Canadá é um país soberano, a Groenlândia pertence à Dinamarca, é um país soberano. Então o que ele quer é atacar a soberania dos povos, é acabar com isso, é acabar com a soberania e a autodeterminação dos povos. E nós vemos, né, teve a Guerra dos Bonés, por incrível que pareça, as Guerras dos Bonés, os puxa-sacos do Donald Trump, como se o Donald Trump fosse alguma coisa, como se Elon Musk fosse alguma coisa,
colocar aquele boné do Trump, né? Aquele com as iniciais do Make America Great Again. E o governo brasileiro, né, através da sua Secretaria de Comunicação, inventou um outro boné dizendo o Brasil é dos brasileiros. Isso foi suficiente para que o Bananinha, né, o Dudu Bolsonaro, fosse para a mídia dizer que era um boné contra o Donald Trump. Se o Donald Trump não era nem citado, não foi nem citado, e o boné não dizia mais do que a verdade: o Brasil é dos brasileiros. Isso quer dizer que o Brasil é um país soberano. Brasil soberano. E eu espero que a loucura, né, do Donald Trump não se concretize, né, com relação, por exemplo, à Venezuela, Colômbia, outros países da América do Sul, porque eu particularmente, eu não vejo como o Brasil não se envolver nisso, nem a Rússia, nem a China, né? Então nós teremos um preparo para a Terceira Guerra Mundial. Eu me lembro muito daquele cara, aquele que era metido a, a conhecer das coisas, né, mais ocultas, do ocultismo, né? Dizia ter sido satanista, Daniel Mastral, e ele disse que o Trump realmente ganharia as eleições, né? Mas isso não quer dizer que nós devamos ficar preocupados, devamos ficar achando que gente por aí vai que o mundo vai se acabar agora. O mundo já esteve à beira, minha gente, de ser destruído por muito tempos. Guerras, pestes, terremotos, maremotos, tsunamis, que já andaram muito perto de destruir o mundo, né? Asteroides que caíram aqui já destruíram a vida no planeta uma vez, né? Então, mas eu só quero concluir, dizendo mais uma vez o quanto as igrejas evangélicas colocaram um ídolo, um poste ídolo dentro da igreja, como fez Manassés lá na Bíblia, né? Como fez o Azarias, pai de Uzias, né? Como fez Jeú não, Acabe, o rei mais ímpio que Israel já teve, né? Eles tiveram coragem, e depois que o reino de Israel foi levado cativo, e depois os helênicos, né? Os gregos tomaram de conta, quando se dividiu a morte de Alexandre o Grande, e o grande território que ele tinha conquistado foi dividido entre os seus generais, né? Ptolomeu, que ficou com... Não, os Seleudas, que ficaram com a Síria, né? Teve um deles, Epifânio IV, se eu não me engano, que chegou a sacrificar um porco em um altar de Israel. E toda essa confusão de Israel também que a gente está vendo aí, nós, a igreja, quem é da igreja de Jesus Cristo, não precisa se preocupar com a salvação de Israel. Leia o capítulo 9, o capítulo 10 de Romanos. Romanos é a epístola de soteriologia por excelência. Leia, né? Você que é cristão, você que é evangélico, leia, tá bom? Mas nós temos que seguir combatendo, e eu creio, eu estimulo a formulação, a criação de canais, né, dentre aquelas pessoas que realmente se opõem a que o Brasil fique refém desse povo, dessa quadrilha bolsonarista, né, não só a quadrilha da família, que é uma quadrilha realmente composta do pai e dos 4 filhos, né, mais a mulher, como também desse pessoal que está no Congresso Nacional e que não defende outra coisa, que não busca outra coisa para o Brasil, uma melhoria nenhuma para o Brasil, que não seja a destruição, fazer tudo o possível para que o governo do presidente Lula não dê certo. Ou seja, essas pessoas elas têm que ser execradas, essas pessoas têm que ser afastadas pelo voto,
Nós temos que, essas pessoas elas têm que ser tiradas da vida pública pelo voto, tá certo? Então, meu amigo, mais uma vez eu peço aqui, você que vai assistir, que se inscreva, né? Repasse o vídeo para outras pessoas verem, tá bom? Para que nós possamos seguir. Eu quero ver se de hoje em diante eu gravo pelo menos 3 vídeos por semana, ou até mais, 4, 5, né? Dependendo da situação. Então, uma boa noite a todos, eu agradeço. Vamos em frente, nós não podemos baixar a cabeça. Nós não podemos baixar a cabeça. Nicolas Ferreira me lembrou uma vez que ele se pronunciou em uma das sessões lá da Câmara, né? Assim que começou, que ele não daria paz para o governo. Então não vamos dar paz para Nicolas Ferreira. Tá certo? Vamos destruir esse moleque, esse pilantra, que não tem, que não contribui nada, que não tem projeto nenhum, a não ser coisas que envolvam assuntos transgêneros, né? Então, e outra, nós temos que ver também que nós temos pais de pessoas que são assim, de pessoas, né? Que são transgêneros, pais, mães, tá certo? Não rejeite o seu filho, não coloque sobre o ombro do seu filho, da sua filha, um peso maior do que a sociedade já coloca, a ponto de muitos deles tirarem a própria vida. Tá ok, minha gente? Então, uma boa noite a todos. Nos vemos aí no próximo, no próximo vídeo. Um abraço a todos.